Oi, amores, tudo bem? Vim aqui contar pra vocês sobre a vida de uma médica recém-formada, que vocês ainda têm bastante dúvidas sobre onde trabalha, como funciona, se eu trabalho em ficha verde, se eu pego emergência, o que acontece e o que acaba mais chegando pra eu atender nos prontos-socorros, nas UPAs da vida aí, que acaba tendo, assim, os casos mais comuns, tá? Então, pra começar, se inscrevam aqui no canal, dá like, me segue no Instagram que esses dias eu tô bem postadeira, tá? Me segue lá. E vamos começar. Vou começar falando onde eu trabalho, não exatamente onde, mas os tipos de serviço, tá? Tem hospital particular, tem hospital público, então tem particular e SUS, tem os dois. E tem diferentes serviços também, vou explicar pra vocês isso. Por exemplo, na UPA eu atendo ficha verde e amarela. Pra explicar pra vocês mais ou menos o que seria isso, verde seria o paciente que chega, que de acordo com a gravidade dele, ele precisa tomar medicação no pronto-socorro e ir pra casa, ou às vezes nem tomar medicação no pronto-socorro, só tomar medicação em casa. O amarelo já é um paciente que requer uma observação, que ele provavelmente vai ter que tomar a medicação lá no serviço, talvez tenha que fazer exame, talvez tenha que ficar lá um tempinho, tá? E o vermelho seria emergência. Então na UPA eu não atendo emergência, eu atendo verde e amarelo. E a UPA é SUS. Aí tem o hospital particular que eu trabalho, que eu também atendo a maioria verde e uma outra amarela que chega, mas também tem um emergencista. E tem lugar que eu trabalho que eu sou emergencista, então é só ficha vermelha, tá bom? E eu acho bem engraçado que eu recebo alguns comentários, queria ver essa Patricinha no SUS, então eu já trabalho no SUS, tá? E a UPA é um lugar que eu gosto muito de trabalhar, que eu até prefiro que algum hospital particular, enfim. E as pessoas acham que o pessoal prefere o particular ou não, não sei por quê, por conta do quê. A única vantagem que eu vejo no particular, às vezes, é que a gente tem mais serviços, então tem mais exames, tem coisa que torna pra gente melhor de trabalhar, porque você tem todo um recurso, você consegue pedir o exame que você quer, você consegue dar a medicação que você quer. Isso acaba sendo realmente mais fácil. Mas as pessoas falam, queria ver ela trabalhando no SUS, não sei o quê. Não sei por quê, tá? Porque eu trabalho, realmente tem algumas dificuldades, mas em geral funciona bem, pelo menos do que eu tenho acompanhado, tá? Tem um outro lugar que eu trabalho também que é sênior, então eu atendo só idosos. Tem uma categoria, tem uma faixa etária que eles determinam, isso é de acordo com o plano de saúde, tá bom? E que eu atendo só ficha verde nesse lugar. Então são coisas de baixa complexidade. Fico também, às vezes, nesse mesmo lugar, na reavaliação, no intermediário, né? Que as pessoas falam, o que é reavaliação? O pessoal que tá na porta, que a gente fala, que são os médicos que recebem paciente no pronto-socorro, às vezes precisam pedir exame, às vezes precisam investigar, enfim. E aí eles vão lá e solicitam raio-x, tomografia, ultrassom, exame de sangue, exame de urina, enfim. E o paciente aguarda esses exames saírem. Quando eles saem, sou eu que oro. Então o paciente chega pra mim, eu não sei o caso, mas ele chega pra mim com os exames que foram solicitados pelo outro médico, que é a reavaliação. Isso divide opiniões. Tem gente que gosta, porque já pega o paciente com os exames, e tem gente que não gosta, porque você pega o caso do nada e o paciente já vem com exames que outra pessoa pediu, enfim. Então isso divide opiniões. Às vezes faltou algum exame e agora você acha que tem necessidade de pedir mais um, o paciente fica às vezes meio bravo porque já tava esperando, já fez. Então tem prós e contras. Agora eu vou contar pra vocês os casos que mais chegam e também o que eu vejo que falta, aliás, de instrução, acho que pra todo mundo, que é a questão de quando procurar o pronto-socorro. Porque as pessoas procuram pronto-socorro, às vezes eu chego, tô lá no consultório e as pessoas vêm, vim fazer exame de rotina. E o pronto-socorro não é pra você fazer exames de rotina, isso você tem que marcar consulta, ou no postinho, né, na UBS, ou então, se você tem um plano de saúde, você liga, tem os referenciados, enfim, varia, né, de plano para plano, mas tem uns que você marca pelo aplicativo, pelo telefone, e isso depende. Então o pronto-socorro não é pra você fazer exames de rotina ou pra você ir por um problema que você tem crônico, que talvez precise de uma investigação, porque nem todos os exames você pode solicitar através do pronto-socorro. Então não são, você solicita exames pra você resolver urgências e emergências. Você não consegue solicitar umas investigações. Por exemplo, eu queria fazer uma endoscopia porque há 10 meses eu sinto dor no estômago. Então isso não seria uma consulta de pronto-socorro. Mas eu vejo que isso às vezes fica bem confuso para as pessoas. E o que é ruim, porque a pessoa perde tempo, porque ela fica esperando ser atendida, né? Porque ela pega a ficha, ela abre ficha, ela fica lá sentadinha esperando a sua vez. Você chama e ele vai fazer exames de rotina e não é ali. Então isso eu acho que é uma coisa que falta bastante diferenciar. O que você precisa procurar, marcar uma consulta, e o que é urgência e emergência. Agora, pra matar a curiosidade de vocês, quais são os casos que eu mais recebo? Tirando o lugar que eu trabalho como emergencista, eu vou falar todos os outros, que mesmo que atenda verde ou verde e amarela,
nem sempre tá direcionado, nem sempre o paciente explicou direito na hora da triagem, então às vezes mistura, esse verde e amarelo fica bem próximo um do outro, muda por alguns parâmetros, febre, enfim, então às vezes não é muito fidedigno. O que eu mais pego? Pra falar a verdade pra vocês, a maioria das pessoas que chegam no pronto-socorro tem amidalite ou um resfriado comum, dor de ouvido, alguma queixa ocular, conjuntivite ou ordeulo, diarreia, vômito, são queixas bem frequentes, cefaleia e febre. Gente, é o que mais chega no pronto-socorro. E são coisas relativamente simples de resolver. Tirando casos excepcionais, são queixas muito simples, tá? De serem resolvidas no pronto-socorro. Aliás, acho que eu mais peguei esses últimos 2 dias foi diarreia e vômito. Juro, eu tava quase xerocando a receita que eu tava fazendo, porque era todo mundo com a queixa igualzinha. Essas são as coisas que mais chegam. Então, em geral, é bem simples. Em menor proporção, chegam algumas dores no peito, por exemplo, tá? A tosse chega bastante também. Porque aí tem a tosse alérgica, ou a tosse por uma infecção, enfim. Mas dor no peito também chega. Só que a grande maioria das dores no peito que chegam também não são de origem cardíaca e não são as que mais nos preocupam, que seria o infarto, tá? Que é o que a gente quer descartar lá no pronto-socorro primeiro. Então, às vezes chega dor no peito por ansiedade. Muita gente tem dor no peito por ansiedade. Chega dor no peito por gases, tá? Tem muita gente que tem, quando você tá sentindo mal na barriga, ele tem uma... Não é como se fosse uma irradiação, mas essa sensação de dor no peito. Às vezes você vai palpar, o cara já sente dor aqui, então você já vê que não é cardíaco, que é alguma coisa muscular. E tem os casos que parecem sim uma dor cardíaca e a gente encaminha pra fazer mais investigação pra ver se é necessário entrar com protocolo de AM, né? De infarto agudo do miocárdio. Que em geral o protocolo é o eletro e as enzimas, e você pode entrar com algumas medicações nesse meio tempo enquanto não saem esses exames. Me perguntam muito também, nunca chegou alguém com o braço quebrado, osso pra fora, faltando a mão, não sei o que. Em geral, isso chega, faltando a mão, alguma coisa assim, vai pro trauma, vai pra cirurgia já, você não passa nem pela clínica no pronto-socorro, porque de fato é um caso cirúrgico, né? Alguma coisa cirúrgica você vai ter que fazer. Perna quebrada, essas coisas, a maioria dos pronto-socorros, a UPA também, que eu trabalho, tem a parte de ortopedia. Então esses casos vão direto pro ortop. E criança também é uma coisa que, em todos os lugares que eu trabalho, pelo menos é separado. Então a gente não atende a parte de pediatria também. Daí tem lugar que a gente atende a partir de 12 anos, lugar que é a partir de 14, daí tem umas diferenças, assim, varia de serviço para serviço. Agora falando da parte do lugar que eu trabalho como emergencista, em geral tem muita coisa que chega que... Tô trabalhando na emergência, aí você acha que vai chegar só umas coisas Grey's Anatomy. Não, tem umas coisas que é emergência, mas que são de fácil resolução também. Então, assim, que não é... Que seria uma urgência, na verdade, que você não precisa correr desesperadamente pra fazer as coisas. São coisas que você tem um manejo relativamente simples. E aí perguntam, já teve alguma parada? Já teve alguma coisa? Sim, já peguei uma parada. Aliás, minha primeira parada, eu fiquei, que assim, como médica, né, eu sendo emergencista, você pode saber tudo na cabeça, mas dá um nervoso, não tem como. Eu fazendo as coisas e minha perna tremendo. Eu fazendo as coisas e minha perna tremendo. Caraca, minha perna vai parar de tremer, mas dá pra fazer tudo. O problema que eu senti muita dificuldade foi, a gente faz o treinamento na faculdade, ok, e eu fiz o treinamento que é o curso do ACLS, né, que é Certificado Internacional, e enfim, o ACLS é o Suporte Avançado de Vida. E nesse curso você treina a parada, os ritmos de parada e como proceder, só que quando tem uma parada você precisa de uma equipe, você não pode tocar a parada sozinha, porque fica muito difícil, tem a parte da massagem, tem que desfibrilar às vezes, tem a parte da ventilação, tem que contar o tempo, tem que administrar a droga, enfim, são muitas coisas ao mesmo tempo. Então você precisa de uma equipe, que o ideal seriam ter 5 pessoas. Nem sempre é possível. Mas quando você tá no ACLS, as 5 pessoas estão fazendo curso com você. As que estão te ajudando. Então as 5 pessoas sabem o que elas têm que fazer, estão ligadas, estão treinadas. Então o negócio evolui muito mais fácil. Embora quem coordena a parada fica praticamente de fora da parada, ou na via aérea, ou de fora pra você observar tudo o que tá acontecendo e dar as coordenadas, quando você tá no ACLS, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo tá com esse treinamento assim na ponta da língua, todo mundo tá muito fresquinho. E quando você tá no hospital, às vezes nem sempre é assim. Enfim, então o ideal é que essas 5 pessoas tenham feito o curso, ou pelo menos o suporte básico de vida. Em geral, o médico que tá tocando a parada fica realmente de fora da parada. Ou ele fica só observando, ou ele fica na via aérea pra fazer intubação, se for necessário, enfim. Porque ele tem que ver todo mundo, o que cada um tá fazendo, pra poder contar, porque tem droga que tem que administrar a cada 2 minutos, aí tem que esperar mais 2 minutos pra trocar a pessoa que tá fazendo a massagem, aí passou tanto tempo, vamos checar o ritmo, tem que desfibrilar, não tem que desfibrilar, então é muita coisa pra você administrar naquele tempo, é uma situação tensa, então tem que ficar ligado e não perder nenhuma passagem, nenhum tempo, enfim. O que eu falo é que eu acho que o ideal
seria todo mundo ter suporte básico de vida na escola. Eu acho que nos Estados Unidos é assim, e eu acho que faz muita diferença. Porque se você tem uma parada no hospital, em geral as pessoas sabem o que fazer, ou deveriam saber. Mas se você tem uma parada na rua, a pessoa que tá passando não sabe o que fazer, porque afinal ela não era da área de saúde. Então por isso que eu acho que tinha que ter na escola. A gente aprende tanta coisa na escola que a gente acaba não usando, e tinha que aprender alguma coisa assim. Por exemplo, suporte básico. Não vai entubar, porque isso é função de médico, não vai desfibrilar, mas tem o desfibrilador automático, que faz praticamente tudo sozinho, então em lugares tipo shopping e tal, tem esse aparelho. Então o ideal seria todo mundo aprender. Pelo menos já consegue iniciar até que o médico chegue, o resgate chegue, o bombeiro chegue, alguém chegue, entendeu? Enfim, é isso que eu tô vivenciando agora, tô gostando bastante, tô trabalhando em lugares bem diferentes um do outro, eu acho isso bem legal, aliás. O que o pessoal fala muito do SUS, critica, a única coisa em contrapartida que eu acho que pro médico não é muito legal é você não ter à disposição todos os exames que você gostaria, por exemplo. Isso realmente é alguma coisa que às vezes atrapalha. Mas em geral você tem os necessários para urgência e emergência e consegue tocar o serviço normalmente. E então, pelos comentários até, eu não vejo diferença nenhuma em atender o paciente do SUS ou o paciente do particular. Pra mim não faz diferença nenhuma. Eu vejo os comentários, queria ela atendendo. Eu não consigo entender o porquê, mas enfim. Então tinha comentário das pessoas falando também por conta dos pacientes e a questão financeira de cada um, o que não faz diferença nenhuma. Aliás, são bem semelhantes, dependendo do particular, não tem diferença nenhuma. E não tem diferença nenhuma de paciente pro médico, gente. O que ele faz da vida, na verdade, não me importa. Então, a questão realmente é o serviço e o que o serviço tem de recurso, ponto. Isso realmente faz diferença. Tanto que a gente vê um monte de notícia, que tem lugar por aí que o médico não quer trabalhar porque não tem nem luva, não tem nem não sei o quê. E isso é algo que eu acho que é justificável, porque quando dá alguma coisa de ruim, a culpa é do médico que tava lá trabalhando e que aceitou trabalhar num lugar que não tinha os recursos, entendeu? Recai sobre o médico. Então a gente vê muitas notícias e vê muita gente criticando o médico. E na verdade, pode ser que o médico não queira trabalhar lá porque não tem como ele atender os pacientes dele do jeito digno, do jeito que teria que ser. Até em questão do salário do plantão, do valor do plantão, é bem semelhante. Tem plantão de SUS particular que não tem diferença nenhuma. Então, pra mim não faz diferença. Então, antes de terminar o vídeo, vou passar pra vocês umas dicas que eu acho interessante pro médico recém-formado, que são coisas que eu tô vivenciando agora. A primeira é pedir ajuda sempre que necessário. E não só coisas médicas. A gente chega no serviço sem saber aonde tá o papel que pede a tomo, se tem ultrassom até que horas naquele serviço. Tem coisas que não são só da medicina, que são de burocracia, como funciona, enfim, que às vezes a gente não sabe. E tem coisas da medicina que a gente quer discutir. Gente, tem médicos com, sei lá, 70 anos de profissão que discutem caso. Discutir caso é super comum. Outra coisa aqui com esse tempo de plantão, eu percebi, é pra gente fazer perguntas objetivas pro paciente, de forma que ele compreenda o que você tá perguntando. Porque eu vejo que muita gente usa termos médicos com o paciente, só demora mais a consulta, porque você vai perguntar, ele não vai entender, você vai ter que explicar. Então, fala com o paciente na linguagem que ele vai conseguir compreender e te responder pra que você consiga entender realmente o que tá passando com ele. Senão não adianta nada. E você falar às vezes com o paciente, mas é isso aí, isso que você tá falando é a dor de cabeça que pulsa, né? O Ness já induziu total ele a te responder que é. Às vezes nem é e ele já vai meio que concordar, tá? Outra coisa que muda totalmente o plantão é a equipe e o bom relacionamento com a equipe. Gente, às vezes o plantão pode estar mega puxado, um monte de casos, só coisa grave. Enfim, se a equipe é toda boa, se tá todo mundo trabalhando bem, direito, o plantão fica muito melhor. Então, o ideal seria você ter um bom relacionamento com a equipe. Outra dica é você sempre estar atualizado, porque, por exemplo, agora, coronavírus. É uma coisa que a gente não sabia, que a gente não aprendeu na faculdade e que a gente não sabia como é que era o manejo desses pacientes, porque é uma novidade, né? Então, assim, se nem eles têm certeza dos estudos, como é que a gente vai saber como lidar com os pacientes, com o que realmente acontece? Então, é bom sempre estar se atualizando. Então, você vê que nos grupos próprios, meus grupos de plantão, o pessoal manda sempre que tem algum artigo, alguma coisa nova, que sai sobre o corona ou sobre qualquer outra doença, enfim, pra gente conseguir ler. E às vezes são até artigos resumidos, que é pra você... mesmo que você esteja lá no plantão, você consiga dar uma lidinha e tá atualizado pra oferecer o melhor tratamento, né? Outra coisa que eu falo, se organizar é sempre importante. Eu chego no plantão, gente, um pouquinho antes pra abrir, colocar todos os meus aparelhos, meus filmes, tudo bonitinho, arrumadinho na mesa, os papéis, que às vezes tem lugar que é muito papel. Papel de receita, papel de receita especial, papel de exame laboratorial, de exame de imagem, papel de evolução, papel de prescrição. Então, assim, se organizar acaba fazendo fluir melhor também as consultas, o atendimento. E outra coisa, que às vezes eu vejo até vocês, alguns comentários também, ela viaja, ela é médica. Gente, você tem que ter uma vida saudável fora
da medicina, fora do trabalho. Você tem que viver, você tem que ter amigos, você tem que fazer as coisas que você gosta também, senão você não vai estar bem trabalhando. Então, o médico é qualquer profissional, como qualquer outro, tem férias, pode viajar, pode sair, pode aproveitar, não é perfeito. Ele vai te falar que você não pode comer gordura, mas talvez ele coma, porque a vida é assim, tá? A gente sabe tudo que tem que fazer, mas ninguém é perfeito. Então tem também essa outra coisa, aproveita a sua vida fora também. Quando der, sai, aproveita, desliga um pouco, senão se você não tiver saudável, assim, nem mentalmente, você não consegue oferecer o melhor pro paciente. Então é isso, agora acabou o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, já falei, né? E eu volto com mais vídeos aqui. Um beijo!